Evangelho de Marcos, capítulo 2. Jesus perdoa e cura. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso o que eles estavam urdindo e lhes questionou: Por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: Levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que, estupefatos, glorificaram a Deus, exclamando: Nunca vimos nada semelhante a isto. Jesus convoca Mateus. Uma vez mais, saiu Jesus e foi caminhar na praia, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Enquanto andava, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria, e o chamou: Segue-me. Ao que ele se levantou e o seguiu. Jesus à mesa com pecadores. Aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: Não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Jesus explica o jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Explicou-lhes Jesus: Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o têm consigo? Contudo, virão dias quando o noivo lhes será arrancado, e então, nessa ocasião, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e o rasgará ainda mais, aumentando a ruptura. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho, caso o faça, o vinho arrebentará o recipiente e, dessa forma, tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em um recipiente de couro novo. Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu que passava Jesus num dia de sábado pelas plantações de cereal. Os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher algumas espigas. Então os fariseus advertiram-no: Vê, porque teus discípulos fazem o que não é permitido aos sábados. Mas ele esclareceu: Nunca lestes como agiu Davi e seus companheiros quando sofreram necessidade e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente aos sacerdotes era permitido comer.
e os ofereceu também aos seus companheiros. E então concluiu: o sábado foi criado por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive do sábado.